nosso palco não é qualquer palco. A gente gasta uma nota para fazer com que um palco seja tão surpreendente quanto um palco de um grande festival. O nome precisava ser Gramado Summit. É o maior brainstorming da América Latina. Os desconhecidos ganham nome. E ter nome tem valor de mercado. Uou, estamos começando mais um podcast da Spread School. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, professor e palestrante. Aqui do meu lado, Fábio Schink, mestre da performance, diretor na SPR. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, bora começar mais um podcast da Spread School, nesse lugar maravilhoso que sempre nos recebe super bem. Onde é que a gente tá, Christian? A gente está no Método Dutra, Fábio, que tem um Mindset IPO e que nos recebe aqui com essa estrutura, com todo esse carinho pra gente estar aqui e fazer esse movimento todo que a gente está aqui propondo. E a gente, para explicar para vocês o que é a Spread School, é uma iniciativa da SPR, onde é que a gente tem esse braço de educação focado em treinamento, focado em cursos. A gente quer ajudar equipes, empresas a crescerem, se capacitarem nas áreas de comunicação, liderança, criatividade. E a gente vai trazer para a mesa, Fábio. E nada mais justo de trazer para a mesa hoje o nome que tá nas mídias, que tá bombando, que tá fomentando a educação. Foi difícil marcar essa agenda. Aqui na nossa região. Então a gente fica muito feliz, muito honrado de trazer para a mesa. Quem, Christian? Nós vamos chamar para a mesa aqui, ó, Marcos Rossi, que é CEO e fundador da Gramado Summit. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, tô felizão. Cara, a agenda foi complicado mesmo, mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre Gramado Summit, principalmente conforme o evento eu acho que vai crescendo e se tornando hoje um dos 3 principais eventos de inovação do país. A gente ter a oportunidade de conversar com a galera que, claro, que é Novo Hamburgo, a gente é de Gramado, mas tecnicamente a gente está falando com uma região duas regiões que se conectam muito, né? Então, eu fico muito feliz, cara, e tenho uma admiração muito grande pela cidade, principalmente, de Novo Hamburgo, pelo fato de que parte da minha família, ela veio daqui em algum momento. Então, tive um tio que morou aqui muitos anos. E gosto muito, cara. Acho que a região contribuiu muito pro crescimento do estado. É incrível. Que massa. Galera, nós vamos bater um papo aqui sensacional, com vários insights poderosos aqui. E, obviamente, o conteúdo é bom, então o que a gente pede para vocês é que curtam esse vídeo, que se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente a chegar a cada vez mais pessoas e também deixem os seus comentários. Qualquer dúvida, qualquer pontinha que tiver ali assim, cara, gostei disso, larga nos comentários aqui dentro, porque a gente vai responder a vocês. E a gente quer conhecer um pouquinho mais o Marcos Rossi. Chegou a hora. E aí a gente faz uma brincadeirinha, que é o seguinte, Marcos. Tu tem que se apresentar pra gente, pra nossa audiência, trazendo 3 aspectos verdadeiros e uma mentira que falam sobre o Marcos. E nós vamos adivinhar. O Fábio vai adivinhar qual que é a mentira. Tá. É difícil, tá? Até pra eu saber se é verdade mesmo, mas... eu acho que assim, eu já fali uma empresa. A minha filha mais velha já tem 11 anos. O meu último sobrenome não é Rossi, porque a minha família vem de Minas Gerais. E o primeiro estúdio de gravação musical em Gramado, ele foi meu. Ou um dos primeiros, talvez. Faliu uma empresa. Será que faliu uma empresa? Acho que a veia empreendedora dele pode... Eu acho que... Acho que sim, acredito bem provável, que sim, né? Bem provável que tenha falido. Antes do cara dar um tiro certo, assim, o cara normalmente dá uma... Né? Então, acho que deve ter falido uma empresa. Mas nós vamos querer saber que empresa foi essa. A gente já stalkeou o suficiente para saber que ele era músico, então a probabilidade de ter sido um dos primeiros estúdios é grande. Agora, a filha mais velha, 11 estúdio, cara. Mas assim... Cidade de Gramado, quantos anos tem? Ter o primeiro estúdio de Gramado é complicado, né? É verdade. Minha filha mais velha, 11 anos. E tem 2 filhas. O último sobrenome não é Rossi. Não é Rossi porque minha família vem de Minas Gerais. Peraí, galera, que vai ser 2 mentiras, então. Meteu mais uma coisa junto, daqui a pouco veio tá tudo dentro da mesma estrutura. Eu acho que é esse Miguel aí. Então. Eu também acho que esse é o Miguel do nome. Eu acho que não é de Minas Gerais, ou o sobrenome não é a Rossi. Deve tá ser aqui, Rossi, ou não é de Minas Gerais. Meu último sobrenome é Mineiro.
Mas não é por Minas Gerais. Não é Minas Gerais? Não é? Não, é mineiro mesmo. Por algum motivo que eu não vou entender, mas meu último sobrenome, de fato, não é Rossi. Mas a mentira é que é Minas Gerais. Não tem nada a ver com isso, não tenho nenhuma ligação. E esporadicamente, quando as pessoas descobrem meu último sobrenome, sempre vem: ah, tu é mineiro de Minas Gerais? Não, eu sou mineiro e eu não coloco mineiro no meu nome porque eu acho que fica muito complexo e eu não acho tão interessante quanto Rossi. Mas enfim, a mentira é que ele não vem de Minas Gerais. Marcos Sim, eu tenho uma filha de mineiro. 11 anos. Uma filha de 11 e uma filha de 8. A filha de 11. Tu Marcos tem quantos Rossi. anos? Eu tenho 38. 38. É. Começou Tá, e me tornei cedo a pai ser muito cedo. empreitado. E faliu uma empresa. Falei uma empresa. Foi falência de, tipo, entrar em falência judicial, mas de encerrar uma estrutura porque não tinha como seguir com ela, assim. Até o início da Gramado Summit está muito linkada a essa primeira empresa, assim, que foi quando eu, vamos lá, entendi um conceito básico do que seria uma startup e de modelos de negócio que, em um curto período de tempo, teriam a capacidade de mudar por completo a forma como a gente interage com esse mundo, que eu acho que isso é muito legal do que eu faço hoje, né? É colocar essas ideias que daqui 2, 3, 4 anos vão se tornar o padrão e hoje ainda são a concepção de uma ideia. Então, eu acho que já que a gente tá falando de Gramado Summit, vai ter que falar um pouquinho mais aí, porque Gramado Summit, o último que a gente participou agora, já tinha gente de todos os estados do Brasil, né? Eu lembro Todos que os estados do Brasil. eu trouxe essa informação lá, né? E gente de fora também, Eu né? sempre fico com dúvida Mas- se tem de todos os estados, mas normalmente quando alguém me dá essa informação, eu faço um fact-checking para ter certeza que, pô, será que tem alguém do Acre aqui? Eu falo, enfim, do Pará quase que de forma frequente, daí depois a minha turma fica tirando sarro, porque eu acho incrível que alguém saiu do Pará e Veio chegou de em tão Gramado, longe. que são praticamente dois opostos, Cara, né? E, dois pô, é uma opostos. viagem grande. Mas assim, hoje a gente pega 70% do público vem de fora do estado do Rio Grande do Sul, é um Caraca, grande muita evento coisa. de inovação. E a gente tem, eu acho que um traço muito curioso que é, pelo fato do evento acontecer em Gramado, que é uma cidade turística, é uma cidade onde as pessoas tiram férias, a gente acaba conseguindo entrar em destinos que talvez, muitas vezes, as pessoas gostariam de participar dos mesmos eventos nas capitais, só que na capital tudo é muito caro, ou tão caro quanto, e muito breve, assim. Tu imagina o seguinte, alguém que está lá no Acre querendo participar de um evento que acontece em São Paulo. A logística é cara, não é fácil. E todas as oportunidades que tu tem estando dentro de um evento, seja no conteúdo ou seja numa feira de negócios, elas precisam necessariamente acontecer nos pavilhões. Então vocês imaginem o investimento de uma pessoa que não está perto de um grande centro, o quanto ela tem que se dedicar para viver aquele evento, porque se eu quero conectar com alguém que está aqui e eu perco essa oportunidade, a chance da gente se encontrar em São Paulo, ela é zero. Qual que é a grande beleza do que a gente faz em Gramado? É que quando tu faz um evento tão potente quanto um evento que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em Gramado, Gramado é turística. Então, muitas das vezes, um negócio ele pode iniciar dentro dos pavilhões, mas a probabilidade de depois do evento as pessoas se encontrarem, confraternizarem, Sim. é muito grande. Então, é como se a cidade fosse uma extensão do nosso próprio negócio. E aí, na hora que tu tem alguém lá do outro lado do Brasil tomando a decisão em que evento de inovação ela vai participar, a Gramado Summit acaba se destacando muito, porque tu pode participar de um evento onde tu está dentro de uma capital, enfrentando todos os problemas de uma capital, ou tu pode tirar férias em Gramado e, como uma boa consequência, estar em um evento como a Gramado Summit. Então, isso é muito legal e a gente acaba que sempre o evento casa com as férias de alguém. Então, um executivo de uma empresa vai convidar a esposa para vir junto. Uma executiva, ela vai chamar a família para estar junto com ela. E então, a gente movimenta a economia de uma forma tão potente que na última edição, em 2025, a gente teve um levantamento econômico agora de 100 milhões de reais para uma edição da Gramado Summit. Assim, esse é o nosso impacto econômico 100 para milhões. Gramado. Com a média de público que vem para o evento, quanto tempo ficam em média e quanto que gastam durante o período de Gramado Summit. E é incrível, cara. Se parar para pensar assim, pô, a gente devolve diretamente para a economia 100 milhões. Olha só. Pô, já é um impacto gigantesco, cara. Eu quero fazer já uma pergunta, mas antes disso, só pra gente não lembrar de agradecer os nossos apoiadores e Nossos incentivadores aqui. A gente tem justamente o Mindset IPO que nos apoia incondicionalmente aqui com a estrutura, com toda a parte técnica, tudo aqui com a gente, nosso parceiro, e também a SPR, nossa agência, né, que trabalha com a gente e dá vida a todo esse programa aqui, trazendo Marcos Rossi para conversar com a gente. Ô Marcos, quando tu fala que
deixa um impacto econômico, assim, né, de 100 milhões. É muita grana. É muita grana. Hoje tem uma relevância muito grande, né? Eu entendo que vocês devam ter uma parceria com prefeitura, com todo mundo ali, a parte pública também, acho que muito forte, assim, né? Mas no início, quando vocês começaram, vocês tinham essa ambição, sabe? Ou já foi iniciado pensando em tudo isso com relação à região? Ou foi mais assim, não, a gente vai fazer um evento. E aí, aos poucos, aquilo foi ganhando força e vocês foram entendendo esse impacto? Eu acho que, assim, a gente hoje tem um entendimento muito claro do tamanho que a gente... O que a gente representa para o município. Mas mesmo assim, a gente não é um evento que... A gente tem um apoio muito legal do município, mas os apoios que a gente busca com o município, eles estão muito mais vinculados a usufruto da cidade. Que é isso, é como que a marca do meu evento, a marca dos meus parceiros, ela pode estar não só nos pavilhões, mas eu posso estender para a cidade. E isso para mim é extremamente interessante, porque imagina, eu tenho o Google como um dos meus patrocinadores. Quando eu estou fazendo uma proposta para trazer o Google como um patrocinador, toda a proposta ela está vinculada ao público que eu trago, o número de pessoas que contempla, que faz esse público tem um número específico de pessoas, que na última edição foi 21.500 pessoas, da onde ela vem, mas assim, é tudo vinculado àqueles que estão no pavilhão. E aí eu tenho um valor para isso, que é a lógica do shopping center. Eu adoro dar esse exemplo, que é o que eu faço no final do dia. Eu tenho uma estrutura, eu levo muita gente e eu vou alugando lojas para diferentes empresas que querem conectar com esse público. Quanto mais criativo tu for na construção e na decoração da tua loja, mais chances tu tem de captar a atenção dessa galera e fazer negócio a partir daí. Com o que a gente construiu junto com o poder público em Gramado, a gente conseguiu fazer com que a marca da Gramado Summit ela vá para a rua também. E aí olha que legal. Além de uma marca como Magazine Luiza, ela participar do evento e ter todas as entregas e a percepção do que o evento entrega para aquele público de 21.500 pessoas, a partir do momento que eu vou para uma cidade como Gramado, que naturalmente tem um número de turistas a cada dia do evento que não necessariamente está na Gramado Summit, eu amplifico a presença daquela marca não mais para só 21.500 pessoas. Durante o período de Gramado Summit, durante a semana, Gramado deve receber aí de 60 a 80 mil pessoas. Então outras 60 mil pessoas vão ter acesso às marcas que estão patrocinando o evento. Isso é muito legal. Nossa. Porque daí eu chego, pô, Magalu, seguinte, tu vai botar tua marca aqui, tu vai falar com 21.500 pessoas, mas a gente também vai te colocar na rótula principal da Borges de Medeiros, e aí a tua marca também vai parar, vai captar a atenção de pessoas que estão por Gramado e que não necessariamente estão no evento. E isso é muito legal. E esse acordo que eu tenho com o município a cada uma das edições me traz um poder de negociação muito interessante com as marcas. Mas quando a gente começou, acho que a proposta não era nem essa. Eu sou gramadense, eu sou nascido em Porto Alegre só por falta de hospital. Então, assim, minha mãe, na hora que eu resolvi dizer eu estou saindo, minha mãe foi até Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, volta a Gramado, mas a minha família ela é tipicamente gramadense, assim, no sentido de... meu avô, ele é uma das primeiras, digamos assim, as famílias da colônia mesmo, italianas. Então, assim, a gente tem um vínculo muito forte com a história do município. E eu só queria fazer alguma coisa para não ter que deixar a minha cidade. Então, quando eu começo a desenvolver o plano de um grande evento de inovação, é porque eu queria, de certa forma, fazer com que aquelas pessoas que não necessariamente buscam o turismo como fonte de renda pudessem entender que Gramado, sim, estava aberta para construir uma segunda matriz econômica com foco na inovação. E numa cidade que é tão pequenininha como Gramado, hoje a gente está falando em 40 mil habitantes. Cara, a gente não tem muito como crescer. A gente não tem o tamanho de Novo Hamburgo aqui, que tu consegue colocar indústria. Não, a Gramado é pequenininha e 95% do PIB vem do turismo. Então, qual que é a outra opção que a gente tem? Não dá para pegar mais terra e começar a colocar indústria. Agora inovação dá, né? Porque inovação tu não precisa de grandes espaços. A maior parte da inovação que a gente consome hoje ela é feita por meio do digital. E eu acredito fortemente que Gramado, num futuro, pode se tornar uma grande sandbox. E esse conceito é muito interessante quando tu tem alguma empresa, independente de ser grande ou pequena, querendo testar alguma tecnologia.
é interessante que ela teste com grupos, que é provavelmente o que acontece em tráfego pago, a mesma lógica de eu vou testar com pequenos grupos para ir chegar na maior parte das pessoas. Gramado é um lugar que te permite essa grande sandbox, porque querendo ou não, tu pode testar numa cidade que tem uma visibilidade nacional, que ela é pequenininha e que ela funciona. Aquela solução ela dá certo, aí tu pode tirar ela de Gramado e começar a levar para outras cidades do Brasil. Então começou muito, né, com esse viés, assim, de vamos trazer aqui para casa e fazer com que a gente desenvolva essa segunda matriz econômica. Gostei desse conceito de sandbox e vender Gramado assim, é bem interessante, bem interessante. Esse conceito, quem tá levando para Gramado é Marcos Rossi. Tem mais gente falando sobre isso? Não, acho que tem. Eu, na verdade, só fui o cara que começou a questionar, assim, porque eu tenho também uma... Hoje a gente está indo para a 9ª edição da Gramado. Mas a Gramado Summit começou com 600 pessoas. E uma coisa que eu acho que foi meio que fundamental para que o meu negócio fizesse sentido é entender qual que é a minha responsabilidade. Isso tudo é ideia. Cara, eu acho que dá para fazer isso, é esse norte que a gente pode... Mas, cara, no final do dia, a minha responsabilidade enquanto organizador de evento é pegar e vender Gramado para o Brasil e fazer com que pessoas venham até Gramado para falar sobre inovação. Agora, como que eu pego essas pessoas e apresento um novo pilar econômico? Como que eu consigo reter talentos? Aí já é algo que foge um pouco do meu escopo. E é onde eu preciso do poder público também fazendo apresentações. Hoje, inclusive, tem um projeto de uma sandbox para startups com foco em turismo. Assim. Então, eu não sei se são 14, mas a Secretaria de Inovação colocou há pouco no ar, onde 14 startups vão poder apresentar soluções para o poder público e, eventualmente, serem contratadas para melhorar algum ponto relacionado ao turismo, desde mobilidade urbana, a facilitação de, sei lá, reserva em hotelaria. Mas é muito legal, assim, cara. É legal ver que mesmo ainda muito tímido, tá? Eu acho que o pilar econômico de Gramado com foco em inovação, ele é muito tímido ainda. Mas existem coisas legais. Existe um dos principais eventos que acontece ali e existe a intenção do município querer fazer algo. E eu acho que dentro do poder público, tu já ter a intenção de... Sim, já é um belo passo. Já é o começo, né? Tem uma coisa que é uma sacada, assim, que eu não sei se vocês pensaram nisso, né? Intencionalmente lá no início, mas se for muito boa, eu vou dizer que sim. No nome. Gramado Summit. Tem uma história por detrás disso e eu acho que eu nunca contei isso. Em lugar nenhum. Então nós vamos ouvir pela primeira vez. Porque eu acho que nem a galera sabe disso. Eu acho muito bom isso, sabe? Porque tu vincula, né? Tu já leva o nome... É tipo assim, cara, é Gramado, sabe? Tu não é uma marca que tá chegando ali e tal. Cara, é alguém que tá lá, né? Você já pertence ao lugar, então, pô, são pessoas daqui, mas aí tu leva já o nome da cidade no evento e isso dá um senso de pertencimento, talvez, pro próprio poder público, para todo mundo ali, sabe? Assim, parece que nós somos donos disso aqui, né? Já dá o senso de comunidade, tem um monte de coisa aqui que eu acho que funciona quando traz isso no nome. Sabe que isso até é uma coisa que hoje eu mudei o discurso. Então, hoje, se tu me perguntar, eu vou dizer que eu segui muito o modelo do Rock in Rio. O Rock in Rio pegou o nome do Rio e levou para todos os cantos do mundo. Tu não precisa ter um Rock in Rio no Rio. Tu pode ter um Rock in Rio em Lisboa, como de fato acontece. Sim. E quando a gente tava... Quando a gente, era eu basicamente começando, veio a questão do nome, assim. E tem uma coisa que todo gramadense, ele tem. O nome da cidade é uma marca. Se tu perguntar hoje, em qualquer destino brasileiro sobre Gramado, a marca é muito conhecida e a marca... ela tem um vínculo direto com excelência, né? Tipo assim, tu vai pra Europa brasileira, a cidade que é limpa, a cidade onde as pessoas... Todo mundo tem uma percepção muito positiva. Claro, sempre tem, conforme Gramado vai se tornando cada vez mais conhecida, tem a galera que é contrária. Mas num contexto geral... A não ser pela superlotação, o resto é tudo... bom. Mas eu acho que mesmo assim, cara, é incrível se tu parar pra pensar que... Pô, tu tem uma cidade de 40 mil pessoas que recebe 8 a 9 milhões de turistas ano. Sim. Não tem case igual no mundo. Tanto que Punta del Este senta com Gramado de tempos em tempos para tentar entender como que a gente acabou com a sazonalidade. Então a gente carrega, e muito do que veio de empreendedores que me antecederam em diferentes áreas, vamos fazer de Gramado uma marca. Se eu perguntar para vocês, o festival de cinema mais conhecido qual é? Festival de Cinema de Gramado. Se eu perguntar para vocês, o chocolate mais conhecido? Chocolate caseiro de Gramado. Natal Luz de Gramado. Gramado sempre teve no nome. E na época que eu voltei de um evento era um evento que carregava Summit, e essa tendência em 2016 ali, ela estava começando a existir de ter summits
muito, porque Summit, na verdade, é o pico, é o cume. Só que acabou que eventos de inovação usaram da Summit para sempre que acontecer uma Summit, a gente meio que linka com um evento de inovação. E a ideia era que assim, eu quero fazer uma dessas Summits em Gramado. Gramado Summit. Eu acho que, cara, é a forma de eu vender a cidade de Gramado em primeiro lugar. É o meu melhor cartão de visita, porque daí eu não fico brigando muito para me apresentar. No que eu mandar uma proposta para alguém, vai ter Gramado Sim. vende. Já tem um endosso, E Summit né? tem esse vínculo direto. Só que aonde eu validei essa ideia? Eu cheguei todo acho que crente que essa minha ideia seria muito bem aceita. E eu tive a oportunidade já muito cedo, assim, eu sou um cara muito curioso, eu me conecto com muita gente, eu tô toda hora tentando buscar uma nova referência, uma nova pessoa para conversar, que eu acho que todo mundo pode nos linkar com alguém que até então parece distante. Essa sempre foi minha máxima. E aí eu consegui uma agenda com um cara que se tornou assim, é um cara que eu admiro muito, é um amigo, acho que eu não tenho oportunidade de conversar com ele tanto quanto eu gostaria, mas ele tem uma agência chamada Global, que é o Alexandre Skovronski. Cara, legal pra caramba. Se eu consegui agenda com ele, fui pra Porto Alegre, ali na Mostardeiros. E aí eu tô conversando e ele super adorou o evento. Pô, isso é legal e tal. A única coisa que eu não entendi muito bem, por que Gramado Summit? Não faz muito sentido. Eu acho que deveria ser Digital Summit. Eu não me lembro exatamente qual o nome que ele me sugeriu. E aí, isso na primeira edição. Antes da primeira edição. Antes da primeira. Cara, eu falei, porque é Gramado. Ele, mas é que não faz muito sentido. E ele não vai lembrar disso, tá? Mas na segunda sugestão que ele me deu, já não era Digital Summit. Era, sei lá, qualquer coisa Summit. E foi ali que eu percebi que, de fato, o nome precisava ser Gramado Summit. Porque ele, de certa forma, poderia causar uma sensação de estranheza e curiosidade, mas na primeira vez que eu externo o nome, já gruda. Porque é Gramado Summit. Então faz jus àquilo que eu acreditava. Pelo fato da marca ser conhecida. No que eu falar Gramado Summit, tu não precisa pensar mais de uma vez para lembrar sobre o que estamos conversando. Qualquer outro nome que não carregar Gramado pode gerar uma confusão. E hoje em dia que existem tantas summits no Brasil inteiro, cara, existem várias, mas só uma é a Gramado. Então eu acho que é muito disso. Assim, eu acho que eu nunca conversei com o Alexandre também. Eu entendi o ponto dele e eu achei incrível. A única questão é que, na hora que ele não conseguiu lembrar os dois nomes, o mesmo nome que ele me sugeriu e veio a sugestão de dois, eu entendi, cara, agora Gramado isso, ficou. Gramado. Ah, que Ele só carimbou. Ele carimbou tá que eu sabia, exatamente. Muito bom, né? Nos ajuda a entender o tamanho dessa Gramado Summit que a gente tá falando aí. Porque... A primeira? Não, o que a gente tem hoje nas O que a mãos. gente tem hoje? Do que a gente tá falando. Porque a gente já foi, a gente já sabe tudo que rola lá. A gente tá, de vez em quando, tá largando essas pílulas mostrando que Gramado já tá se importando com o tamanho desse evento, porque ele movimenta bastante. Mas pra essa galera que tá nos escutando, faz umas comparações aí, nos ajuda a entender esse número. Bom, a gente tem um evento que hoje, na última edição que aconteceu em junho desse ano, a gente conseguiu juntar 21.500 pessoas, sendo que 70% desse público vem de fora do estado do Rio Grande do Sul. É um evento realmente muito, muito grande. Inclusive, nessa última edição, a gente tentou buscar mais algumas informações sobre quem é o público que está na Gramado Summit. Por que as pessoas buscam o evento? E a gente fez um recorte de 500 pessoas que participaram para tentar entender dados, assim, de quem são as pessoas, o que elas buscam, por que elas vêm no evento. E então a gente começou a ter uma riqueza de dados que hoje eu posso dizer com muita tranquilidade. Assim, de 21.500 pessoas que vêm para o evento, 70% do público que vem de fora do estado, a média de salário das pessoas que participam da Gramado Summit. Agora vamos lembrar que a média salarial no Brasil é de R$5.000. Pessoas de 5 mil para baixo. Na Gramado Summit a gente vai de 8 a 14 mil reais. Se multiplicar isso por 21 mil pessoas, a média salarial do público que a gente leva para o evento é muito alta. Consequentemente, um público altamente qualificado para fazer negócios. O que para mim é muito bom, porque no final do dia a gente vende oportunidade de negócio. É um público que 60% dele compra o evento por causa do evento, não por causa daquilo que a gente oferece a cada uma das edições. Não por causa dos palestrantes. Também vai ser, mas a maior parte das pessoas, quando compram o ingresso, qual que é o fator de decisão? É
o evento, Em si. no sentido de que a gente hoje tem 21.500 pessoas, onde pelo menos 60% dessas pessoas fazem parte de uma comunidade. E isso para mim é muito importante, porque eu não quero ser só um evento de passagem onde tu vai em uma edição porque aquela edição faz sentido. Eu entendo que isso pode acontecer, mas o posicionamento que a gente tem, ele é muito mais voltado para a criação de uma comunidade onde as pessoas entendam que participar da Gramado Summit é uma coisa que tem que estar na agenda, porque faz parte. E eu acho que quem faz muito bem isso é o Rock in Rio. Cara, tu vai no Rock in Rio, tu não precisa anunciar nenhuma atração. Tu sabe que vão ter grandes atrações, mas só o fato do Rock in Rio anunciar a data, ele já tem essa comunidade que respira o Rock in Rio. Eu acho que o entretenimento faz isso muito bem há muitos anos, e na Gramado a gente começou a conseguir fazer. E outro dado que... Cara, deixa só, isso é muito difícil. Muito, horrível. Muito difícil, horrível. né? Porque eu acho que a maioria dos eventos, assim, claro, normalmente quando também tá começando, assim, é baseado totalmente no que ele proporciona. Né? Então é trazer daqui a pouco pessoas de expressão e tal, né? Isso que vai trazer público para lá. Agora, tu conseguir isso é muito mérito de uma construção ao longo do tempo. E uma né? construção de marca. Construção de marca. Esse é meu ponto, cara. A gente, desde sempre, eu acho que enquanto seres humanos, a gente tem esse vínculo com marcas, assim, do que uma marca representa para nós. Cara, mundo da relojoaria, a gente pode dar N exemplos do porquê a gente paga muitos milhares de reais em uma marca contando um monte de justificativa que é por causa do maquinário que está por detrás. Até pode ser, mas não é o fator de decisão. E eu acho que isso vale para todo e qualquer movimento que ele alcança um sucesso e ele permanece no sucesso durante muito tempo, que é tu conseguir não só conversar com o cliente, tu conseguir conversar com pessoas que fazem parte de uma comunidade e que se reconhecem de certa forma. Eu acho que é nesse caminho que eu tento levar a Gramado Summit, porque a gente colhe zilhões de histórias de pessoas que tiveram uma mudança tão grande de vida, ou ouvindo conteúdo, ou tendo alguma oportunidade na feira, que entendem que, cara, aquilo ali é um movimento obrigatório. E é muito legal que as pessoas se sentem um pouco donas, assim, as pessoas dão sugestões daquilo que a gente deve fazer, as pessoas que a gente deve chamar. E ao mesmo tempo, eu acho que do outro lado, a gente tem uma comunidade que a gente criou, por exemplo, com os palestrantes no país, assim, que é para um palestrante estar numa Gramado Summit é o evento de lançamento de carreira dele como palestrante, caso ele esteja entrando no meio por agora. Rodrigo Faro foi um exemplo. Cara, Rodrigo Faro é uma das pessoas mais famosas da televisão brasileira. Sim. Ele esteve na Gramado Summit para se colocar, se posicionar como palestrante. Então a gente também cria esse senso de comunidade, que ali é uma grande plataforma de lançamento para quem quer viver da distribuição de conteúdo por meio de palestra, assim como cara, eu acho que o que o Rock in Rio é para um músico, a Gramado Summit é para quem quer viver de conteúdo. Eu tô achando legal todo esse papo pensando na Gramado Summit, porque agora eu tô pensando sobre a responsabilidade que botar em Marcos Rossi, mas eu sei que tem uma equipe por trás. Depois até quero saber quem são essas pessoas e a quantidade de pessoas que movimentam a Gramado Summit no sentido de organização. Mas olha a carga de responsabilidade que eles têm de... Eu vou me inscrever no Gramado Summit e não importa quem esteja lá, porque eu sei que Gramado Summit é igual a excelência em inovação, palestrantes, organização e tudo que tiver. É um peso muito grande, né? Eu acho que evento tem uma carga emocional ainda maior, que em algum momento eu vou ver essa pessoa. O digital ele te dá um benefício, né? As pessoas xingam muito, mas tu não olha. Em algum momento eu vou cruzar com ela. E a gente sabe que em algum momento essa pessoa ela vai cruzar com a gente. Então olho no olho, aperto de mão, abraço. Sim. E se a gente não conseguir entregar aquilo que a gente promete, eu acho que a frustração ela amplifica, porque querendo ou não, a gente está vendo uma pessoa frustrada em loco. Então a gente tem um cuidado, acho que muito grande na forma como a gente se apresenta, mas principalmente naquilo que tu vai encontrar. E aí eu acho que tem uma diferença brutal de Gramado Summit e qualquer evento que aconteça. Cara, o nosso evento é bonito. E isso a gente perde muito tempo. Exemplo bobo, tá? Que talvez quem esteja assistindo nem saiba porque não é da área, mas tu imagina que quando tu vê um stand e ele tem algum tipo de lona, onde tem um letreiro da empresa, enfim, cara, a maior parte dos eventos vai lá, coloca a estrutura, estica a lona e é isso. Só que quando tu estica a lona, ela fica enrugada. E aí tu tem que
passar um aspirador para que ele esquente e a lona fique esticada. A gente faz isso com toda e qualquer lona. Eu faço um teste aqui, cara. Quem participar de Gramado Summit encontra um pedaço de lona enrugado e me manda foto, porque não vai encontrar. E é isso que eu acho que a gente consegue entregar muito, cara. Uma experiência que, em loco, ela é muito bonita. Porra, nosso palco não é qualquer palco. A gente gasta uma nota para fazer com que um palco seja tão surpreendente quanto um palco de um grande festival. É coisa que eu acho que na concorrência não existe tanto. Tá nos detalhes, né? Quando a gente participa de uma experiência assim, a gente... Tu perguntar para as pessoas, né? O que tu levou, o que tu achou da Gramado Summit? Ele vai falar dos mais óbvios, né? Mas ele não vai lembrar dos detalhes. Mas os detalhes fazem a diferença na percepção dele daquela vivência toda, né? Então acho que essa preocupação que vocês têm, que às vezes parece meio, né, detalhista demais, tipo, cara, mas a lona ali, mas a plantinha tá não sei o quê, mas a sujeirinha que tá... Mas é isso, é a experiência completa, né? Foi o Juliano que nos conectou, né? O Juliano que nos conectou. Cara, eu vou mencionar o Juliano aqui, e ele me disse em algum momento que eu poderia mencionar ele, que ele me trouxe, só não vou dar um nome, eu não vou dar nome aos bois, mas ele me disse, cara, sabe qual que é a minha percepção de Gramado Summit em relação a outro evento? E aí ele deu o nome do evento. Que, cara, eles são bons, mas eles são o Beto Carreiro. Vocês são a Disney. Aí, cara, é exatamente isso, cara. No sentido de que, pô, tu sabe quando tu tá no ápice de entrega em relação à produção. E não quero desmerecer o Beto Carreiro, obviamente a experiência é incrível. Só que quando tu vai pra Disney, tu sabe que tu tá subindo alguns degraus em relação à entrega, porque tem mais recurso, tem uma série de questões. Só que a gente, cara, é um pouco diferente dos outros eventos que estão no mercado, porque, pô, é uma empresa pequenininha. A gente é, cara, empreendedora mesmo, assim, no sentido de que eu só consigo entregar se eu capto. Para eu captar é muito difícil, eu tenho que provar um valor muito grande. Querendo ou não, para uma marca estar na Gramado Summit representa, por mais que eu tenha o mesmo preço de competitividade em relação ao patrocínio, a marca sabe que se ela tiver que vir a Gramado, o custo que ela vai ter de logística com o funcionário também aumenta muito. Então, assim, eu sei que no final do dia o meu valor vai ser mais alto, não o valor que eu coloco pro patrocínio, Perfeito. mas para que a marca invista para estar no evento. E, cara, onde que a gente devolve isso? Devolve em excelência para que toda e qualquer pessoa vem e diga, cara, não tem como eu não estar aqui, porque realmente vale muito a pena. E aí entra essa nossa camada extra de cuidado, assim, que é meio que uma experiência, acho que resguardando muitas proporções, obviamente, mas uma experiência meio Disney. Massa. Já que a gente tá falando de responsabilidade e tudo isso, uma pergunta quase pessoal, assim. Ah? Quão nervoso tu fica quando tu vai abrir um Gramado Summit e olha pra aquelas... Não 21.500, porque não cabe naquele espaço lá. Mas O palco tem 3.000, acho. aquela primeira, assim, sabe? Olá, galera. Cara, eu vou dizer que eu nunca fiquei nervoso, eu fico muito ansioso. Muito ansioso no sentido de... Eu quero abrir, cara, eu quero dar o start e eu quero que tudo esteja funcionando em uma grande sincronia. Então, pra mim é muito mais sobre... E eu infernizo as pessoas ao meu redor no sentido de... Tá lotado, a galera veio, o estacionamento funcionou. Normalmente a gente tem problema com estacionamento. Cara... E aí eu fico fazendo pergunta e as pessoas tentam me acalmar e uma pessoa anda de um lado para o outro dizendo tá tudo certo, eu vou lá, volto para aquela pergunta. Então, a estratégia que eu utilizei é, como nervoso eu não fico, mas eu fico muito ansioso enchendo o saco de todo mundo, me deixa num canto, sozinho. E garantam para mim, eu falando com a minha equipe, que na hora que a cortina abrir é uma plenária lotada. Porque visualmente é muito impactante. Não só para quem tá no palco, mas eu acho que para quem faz parte. Querendo ou não, cara, a gente tá falando de quase que um conteúdo de sala de aula. É aprendizado que rola ali, é inspiração. Não é show. Sim. Mas a estrutura que tu tem é tão grande quanto a de um show. E isso eu acho que é o grande trunfo do que a gente faz, é surpreender as pessoas de que toda e qualquer pessoa que está ali, ela tá para de alguma forma aprender, se transformar, se inspirar. E é muito legal, cara, mas eu sou ansioso pra caramba, então eu fico... ficar do meu lado ali no período do evento, eu vou estar te incomodando, provavelmente, com dúvidas que não necessariamente 100% inquieto. sejam relevantes naquele momento, e eu fico andando de um lado para outro, andando de um lado para outro, andando de um lado para outro. E aí, cara, quando tu abre, tu vê toda aquela galera, é bizarro. É uma sensação, eu juro pra ti, é indescritível, cara, tu abrir uma plenária de um evento de negócios, inovação, tecnologia,
tu vê 3.000 pessoas sentadas na tua frente, onde a média do ingresso é R$ 1.590, a média. Ele começa em 790, vai até 2.000 e alguma coisa. Legal. Massa, né? Deve ser uma sensação muito boa isso, cara. Ô, Marcos, conta uma história de bastidor pra gente. Tu deve ter várias Tem histórias, muitas, cara, assim. mas eu tenho que ver como eu não me comprometo, mas... Mas tu vai ter que se... Mas eu tenho uma história que eu acho que é a história que eu mais gosto, assim, porque foi talvez acho que o momento mais tenso em relação a uma situação que ocorreu ali na hora e não tinha muita saída. Porque, de novo, cara, no final do dia eu controlo tudo até o evento começar. O evento começou, a gente controla o evento, mas eu não necessariamente controlo as pessoas que estão lá. E se uma pessoa resolver que ela não quer estar na Gramado Summit, eu não consigo obrigar ela, mesmo que ela seja um palestrante. Tá, isso rolou várias vezes já de palestrante? Rolaram algumas, cara. Algumas. Mas assim, uma emblemática que tu vai falar é um cara essa grande. pra mim foi emblemática porque, num contexto geral... Eu achei muito boa essa introdução. Mesmo que seja um palestrante. E não tem muito o que fazer, entendeu? Cara, Tu vai fazer assim, o quê? tem N situações que eu não controlo. Eu não controlo um avião estragar, eu não controlo trânsito como foi agora. Cara, se eu for parar pra pensar em variável, é assustador. Mas tu tem formas de tentar reduzir o risco. Trazendo o palestrante um dia antes da palestra. Mas, de novo, cara, pode ter um familiar que daqui a pouco tem alguma urgência. Tem. Enfim, e tem alguns palestrantes, apesar de eu gostar muito do nosso line-up, que eles são... eu vou dar um exemplo na música, cara. Tu sabe quando alguém é fã da Lady Gaga, por exemplo? Porque ela não é só fã, ela é muito fã. Ou um fã do Justin Bieber. Ela é muito fã. Daria a vida pelo mundo, cara. tipo assim, cara, eles entram num lugar diferente, assim, sabe? Eu acho que o fã da Lady Gaga é um bom exemplo. Entra num lugar diferente de um fã de um artista qualquer. E a gente sabe que, esporadicamente, vem grandes estrelas no palco e tem algumas dessas estrelas que conseguiram adentrar no subconsciente da audiência. Por mais que eu vou para a Gramado Summit como um todo, na hora que essa figura aparece no palco, E a gente tinha teve durante 2 anos essa pessoa que veio, 2022 era um dos primeiros movimentos dela na Gramado e no Rio Grande do Sul. Lotou, a plenária cabia 1.500, botou 2.000, vinha muita ascensão. Aí em 2022 ela conhece um dos nossos patrocinadores, se apaixona, eles criam uma sociedade. A partir do momento que criam uma sociedade, eles usam uma estratégia em 2023 que eu achei sensacional. É uma figura muito conhecida. Vai pra plenária, fala e depois assim, quando eu sair daqui, eu vou estar lá no stand. Cara, tu pega metade daquela audiência e tu faz com que ela brote no teu stand e lote o stand. Sim. Então foi muito, muito boa assim a jogada. 2024, o evento vai acontecer e a gente não dispõe, como é um evento muito grande, a gente não dispõe de cachê para nenhum palestrante. O nosso acordo com os palestrantes é o que o evento entrega. Então, até porque grana em palestra, muitas vezes, para palestrante, não está em grandes eventos. Grandes eventos é como o Rock in Rio, é uma plataforma de visibilidade. Uma vitrine gigante. E são muitos palestrantes, então não é uma... Eu acho que a grande grana, e tem gente que é da área que sabe muito melhor do que eu, acaba sendo coisas in company, que é uma empresa que contrata um palestrante para dar um treinamento, eventos menores com foco exclusivamente no palestrante. E a gente hoje chegou numa estrutura de evento que tem essa... chegou nesse lugar que eu tenho que estar palestrando lá, porque lá é uma... isso é um pouco... Ele já respondeu uma pergunta aqui que eu ia fazer. Se tinha cachê para palestrante ou não? Que senão eu não fecho nem a conta, cara. Tu imagina que são 600 palestrantes. Se eu pagar uma média de 10 mil, que seria uma média muito baixa por palestrante, já boto 600 mil a mais na minha conta. Não, é difícil. É muito difícil. Então, assim, como que a gente chega num modelo para que... E aí é muito legal, tá? Porque o evento tem que entregar para o palestrante. Entregar mesmo, no sentido de que tem que ser uma estrutura que para o palestrante ele diga vale muito a pena, porque eu saio daqui com palestra vendida, eu saio daqui com uma visibilidade muito maior. Cara, na época que eu fui músico, tá no Rock in Rio, né? Nem no Rock in Rio, me convidasse para tocar no Planeta Atlântida, tô lá amanhã, pago todas as minhas despesas. Claro que toda a estrutura de despesa a gente banca. Aí tava com o line-up fechado em 2024 e eu recebo uma ligação desse meu patrocinador dizendo, cara, tô aqui com o fulano de tal
E eu queria muito repetir o que a gente fez em 2023. Cara, em 2024 esse cara já tava assim, ó, gigante. Eu falei, cara, dá. Só que assim, eu só tenho o horário de quinta-feira, 1h30 da tarde. E dentro da mesma lógica de sempre. Eu não disponho de voo fretado. A minha lógica é, eu cuido da logística, mas é uma logística que ela é igual para absolutamente todos aqueles que optam por estar junto na Gramado Summit. Não, super tranquilo e tal, beleza. Foto com o cara, me manda. Eu falei, pô, massa, anunciamos. Na quinta-feira, tu começa a perceber que era o dia dessa pessoa. Porque assim, tu nota o fã. Tu nota. Senta antes na plenária, fica ali para garantir espaço, enfim. Sim. E na última vez que essa pessoa tinha vindo, de 2.000 cadeiras, a gente teve 4.000 pessoas para palestra. Então, assim, ele duplicou de gente de pé. Tu tá tentando também buscar quem é? Eu já busquei. Eu já busquei também. Vocês estavam nessa experiência? Sim. Tá, então vocês vão comprovar o que eu vou falar aqui. Aí, cara, quando eu tô de manhã, acho que ali por volta das 9, 10 horas, meio que chega a informação até mim que a pessoa não vem. Pô, como não vem? Vem pra sala de crise. Aí se tu pegar no salão do palco principal e olhar pra esquerda, tem um mezanino e tem uma salinha dentro desse mezanino que é a nossa salinha de operações. Aí entro nessa sala, parece um enterro, né? Que tá o sócio do cara, um patrocinador meu que tava me dando, um outro patrocinador que me dá uma força em curadoria, que é o Rafa do Share, o Guto Rocha, que é meu sócio, o telefonezinho no alto-falante no meio e tipo a pessoa dizendo, não vou. De terrestre não vou. Como assim não vai, cara? Tem gente esperando, E aí a discussão toda é que a pessoa chegou em Porto Alegre, chegou muito cedo, chegou 8h30, 9 da manhã, e não queria vir, se não fosse de aéreo. Só que Não, tá de tinha, sacanagem verdade, comigo. cara, tinha muita neblina. E aí, com muita neblina, não tem teto, tu não consegue Não voar. consegue. E basicamente, cara, foi tão intensa a nossa conversa que este patrocinador, não o Rafa do Share, o outro patrocinador que era o sócio, ele fez um Pix para uma empresa que era parceira nossa também, que está sempre na Gramado Summit, e contratou o voo por R$6.400, se não me falha a memória. Só que não tinha teto, cara. E o cara, a única coisa que dizia era: de aéreo não vou, de aéreo não vou, de terrestre não vou, de terrestre não vou, de terrestre não vou. Eu falei, mas eu empresto o meu carro. Não. Falei, bom, beleza, não tenho o que fazer. Não existe possibilidade de trazer essa pessoa. Enquanto isso, o evento estava acontecendo, essa discussão, cara, ela foi das 10 até passado meio-dia, tá? Entre ligações e não tinha jeito. Beleza, a pessoa passou o tempo inteiro numa sala do aeroporto. Sim, o tempo que ela podia ter vindo, ela ficou mofando lá no ficou até de noite. Até às 8 da noite. Não fez sentido nenhum. E aí, quando a gente vai anunciar, o que eu penso? Cara, é papel do empreendedor receber as palmas e também assumir a bronca. Então, eu vou ali pro palco e vou dizer realmente o que aconteceu. Paciência, vai ter gente que vai brigar? Vai. Talvez eu receba algumas vaias? Talvez eu receba. E tá tudo certo. Aí foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na Gramado, cara. Que eu tô me preparando e existiam pessoas que não queriam que eu me colocasse ali no palco falando, anunciando que não iria sair o evento. E nisso, cara, e eu devo muito a ele, tava com ele hoje de manhã, que é o Dado Schneider. O Dado seria a palestra que eu acho que ela seria a palestra que antecederia essa figura. E ficou um gap ali de 30 minutos. E no que eu tô me aproximando do palco principal, porque iria acabar a palestra da Verônica, da Faxina Boa, que é uma mulher incrível, eu subiria no palco e eu consegui um vídeo dessa pessoa falando assim, não fui, por isso, por aquilo. E eu acho que a pessoa nem percebeu o que ela falou no vídeo, tá? Porque ela deixa muito claro no vídeo que ela está em Porto Alegre. Ou seja, ela ia se queimar com toda... Mas assim, beleza. Aí quando eu tô pra subir no palco, cara, o Dado me para e fala assim, segura aí. Seguinte, eu tenho tudo combinado com o Rafael Cortez, que é o nosso mestre de cerimônias, e com o Cadorim, que é o diretor artístico do palco. Se tu me der mais meia hora, e o Dado se expressa muito, se tu me der mais meia hora, a gente faz um anúncio. Eu falei, cara, tu tem meia hora, porque é o tempo que ficou em aberto porque a pessoa não veio. Beleza, então a única coisa agora é que tu vai ficar assistindo. Eu falei, pô, beleza, vou ficar assistindo. Mas muito assustado, cara, porque, de novo, fã Lady Gaga, assim, fã mesmo. E tem uma história do Rock in Rio que eu adorei, que quando eles cancelaram a Lady Gaga,
nos dias ali, eles tiveram que colocar um psicólogo falando com os fãs da Lady Gaga. Tem essa história do Roberto Medina para que ninguém tivesse... Então era meio que a minha Lady Gaga, tá? Sim. E aí o Dado entra no palco e a opção foi não informar de forma antecipada o cancelamento e tentar tratar da forma mais corriqueira do mundo. É um palestrante entre 600, acontece. Todo mundo sabe que está sujeito a isso. Mas como era o grande palestrante, na percepção do público, cara, o Dado começa a palestra dele, e a palestra do Dado é genial, porque é uma análise do conflito geracional entre os millennials e a geração Z, e ele começa com uma palestra muda. Basicamente, a música, ele indo de um lado para o outro, ele não fala absolutamente nada, e ele vai apontando os slides na tela, e ele tem uma expressão que é "o mundo mudou bem na minha vez". Ele faz isso aqui. Onde, basicamente, ele quer dizer, tu não entendeu que a geração Z é tal coisa? O mundo mudou bem na tua vez. É meio que com perdão da palavra, mas assim, tu te fudeu muito, porque o mundo mudou bem na tua vez. E aí, quando a palestra, depois de 10, 15, 20 minutos talvez, ela vai se tornar uma palestra normal, que ele começa a falar, acendem todas as luzes, entra o Rafael Cortez, e tudo armado, quase como se fosse uma peça de teatro. O Cortez, ele falou, Dado, infelizmente, o fulano de tal não vem. Mas ele mandou um recado. E aí, não deu nem tempo, acho que, das pessoas pensarem. Vocês estavam lá, que tipo, meio que assim, avisou que não vem, tava todo mundo esperando a pessoa. Sim. A pessoa apareceu na tela, começou a falar... E aí tu via que eu colhi esse feedback do Dado, tá? Que tu via que a cara das pessoas começou a ficar meio fechada, assim, com raiva. Mas não mais do evento. Porque em algum momento do texto, a pessoa, ela fala... Eu vim até Porto Alegre. E eu não tive teto para chegar até aí. Que é meio que assim, cara... Todo mundo que chegou até aqui... Todo mundo. Pegou um carro. Pegou um transporte. Sim. Qualquer tipo de... Mas chegou aqui terrestre. Não faz sentido nenhum essa... Meio que... Tua justificativa não, cara, não cola. E aí nisso, cara, ligam uma espécie de um holofote, assim, um facho de luz, e tá o Dado num cantinho aqui, ó. O mundo mudou bem na vez de vocês. Tudo aquilo que eu disse que poderia acontecer, agora vocês estão comprovando na prática. Vocês tinham uma expectativa enorme. Vocês não queriam ver... o cara com, sei lá, o Dado devia ter uns 20 mil seguidores na época. A gente tem registrado isso. Com 20 mil seguidores. Vocês queriam ver fulano de tal. Mas o mundo mudou bem na vez de vocês. Eu prometo que eu vou dar a melhor palestra da minha vida. Eu juro pra vocês, isso não se repetiu mais. Eu tenho um vídeo gravado por um dos sócios da Gramado, o meu sócio Thiago Baeta de São Paulo, onde ele chega a filmar, porque ao final da palestra do Dado, todas as pessoas a palestra foi bizarramente incrível. Eu acho que só botou mais gasolina numa fogueira que estava acesa. E, cara, as pessoas se levantam e começam a bater palma durante 2 minutos sem parar. Vocês multipliquem isso por 4.000 pessoas batendo palma. Falei, final do dia, vamos rodar pesquisa de novo para uma fração de pessoas entender. Sabe quantos sentiram falta? 1 ou 2, no máximo. E tudo o que aconteceu com essa pessoa depois foi muito negativo. Tanto que eu carrego no meu celular um pedido de desculpas, cara. E tem uma figura tão emblemática assim, que obviamente eu não vou citar quem tava lá sabe quem é, mas ela reconheceu, ela pediu desculpa, assim, porque ela tratou como um evento qualquer. Acontece que a Gramado Summit é tudo menos um evento qualquer. E me deu muita força pra... Cara, é um mérito meu, tá aqui um pedido de desculpa de uma pessoa muito legal. Eu tenho isso registrado. E segundo, eu acho que mais importante do que isso, assim, a Gramado Summit provou que somos muito mais do que aquilo que é óbvio, que é uma droga um palestrante não participar. Mas a gente não vai entregar um evento menor porque isso aconteceu. Claro, ali aconteceu por uma opção da pessoa, mas de novo, a gente enfrenta vários problemas. A gente pode ter um avião que não decola, como aconteceu quando a gente fez um evento em Punta del Este, por um overbooking da companhia aérea. Então, assim, a companhia aérea vendeu mais assentos do que tinha, a gente teve alguns palestrantes que não conseguiram embarcar. Então, eu acho que é isso, assim, colocou na prática não só o tamanho da responsabilidade que a gente tem de tentar prevenir que algumas coisas aconteçam, mas principalmente de que se alguma coisa acontecer, o evento ainda assim ele é incrível. E eu acho que quando tu tem um negócio que ele depende muito de uma ou 2 pessoas, tu pode acabar te frustrando muito porque precisa ser muito maior do que isso. Boa historinha de bastidor, hein? Muito bom. Tava esperando aqui um detalhezinho
Então, Não, e o mais história. legal é que a gente tava lá, então tu tá falando e tipo assim, tá vindo a memória, assim, sabe? Claro que não com toda a percepção que tu trouxe agora, né? Nós estávamos do lado de cada da plateia, simplesmente olhando as coisas acontecendo, dado no palco, o videozinho chegando, e nós assim, porra, mas que droga, eu acho que a percepção que tu traz agora, a gente não participou da pesquisa, mas foi exatamente essa. De que, cara, o que aconteceu não tem culpa com essa galera do palco aqui. Tipo assim, o que aconteceu tá lá na tela e o problema foi lá mesmo, tá tudo bem. E que tu pena, não tá tem o tudo que fazer. certo, vambora. É isso, cara. É meio que assim, eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não posso me teletransportar e buscar a pessoa à Tá força. tudo certo. Acontece, tá tudo Legal. certo. E pegando esse gancho, então, como é que vocês escolhem os palestrantes? Porque na Gramado Summit tem o palco principal e tem todas as outras áreas ali, né? Se chamam de zonas ou os palcos? Depende, tem área, tem zona, tem palco, assim, são 12 trilhas de conteúdo 12. por edição. Vocês fazem a curadoria do palco principal. A gente, na verdade, sim, faz um pouco da curadoria de tudo, mas a gente seleciona parceiros que cuidam de cada uma das áreas. Então, eu tenho uma pessoa hoje, que é o Felipe Guerra, da Brasis de São Paulo, que faz a curadoria do palco principal. Eu tenho o Candreva, que é um outro amigo meu paulista, que faz a curadoria do Divergente, que é um palco onde a gente provoca algumas discussões mais intensas. Eu tenho o Rodrigo Selba, que cuida da área geek. Tenho o Rafael Martins, que cuida da área de marketing growth. Então a gente tem esses parceiros que têm um conhecimento muito amplo em diferentes áreas e estruturam a sua curadoria. O porquê a gente tem participação direta e ativa? Como o evento é muito conhecido, a gente vai recebendo o tempo inteiro sugestões, agências que querem colocar um nome ou outro. A gente também consegue chegar em alguns lugares que são muito legais. Aqui eu posso dar um exemplo rápido, que é... Tem um cara que eu aprendi a admirar muito nesse último ano, porque ele fez um livro que se tornou best-seller no Brasil inteiro, tanto na Amazon, ele está no top 5, que é Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Um antropólogo que ele resolveu analisar o comportamento da riqueza brasileira, mas a verdadeira riqueza, aqueles menos de 1% da população. Ele fez um livro, o livro virou um best-seller, e eu tinha acompanhado ele já, Pedro Bial dando entrevista. Pô, tu pegar um ranking da Amazon, tu ver teu livro ali no top 3 é assustador. E aí, meio que em algum momento alguém disse, pô, você acha que seria legal trazer esse cara para palestrar? E eu abri meu Insta e ele me seguia. Pô, Márcio, mandei uma mensagem, olha só, queria te convidar para palestrar. E ele, cara, pode deixar, pode confirmar, acho que é Bruno, o assessor dele, vai dar um toquinho em vocês, para mim vai ser uma grande honra, que eu estava esperando esse convite. Então é massa, eu cheguei onde eu queria, muito. Que o meu evento ele é um objeto de desejo também dessas figuras que querem estar no palco, para posicionamento mesmo, assim. Isso eu acho bem legal. Hoje deve ser uma loucura, né? É o que toda marca quer, né? Que não precise mais ir atrás das pessoas e as pessoas venham, assim, né? Mas vocês devem receber muita proposta de agência, gente mandando e tal, então... A gente diz que não para a maior parte dos casos. Pois é. Assim, se eu colocasse... Eu não tenho uma porcentagem, mas hoje eu acho que pelo menos 90% dos pedidos que chegam para nós são negados. Porque... tem muita gente que se acha palestrante, tem muita gente que acha que tem relevância. Eu tenho um saco disso, que é... O que eu agora voltei a usar um pouco mais o LinkedIn. E aí eu tenho uma pequena estrutura lá que começou a cuidar da minha área de conteúdo. Mas, cara, eu não conseguia entrar no LinkedIn, porque eu entrava no LinkedIn e aceitava uma solicitação de pessoas que eu só quero aceitar a solicitação e me dar um bom dia. Era, cara, eu sou especialista em tal coisa, queria que... Não, cara, até porque os grandes eventos... provavelmente não tem essa mesma... A gente é um deles, mas os outros devem se comportar da mesma forma. A gente vai chegar até ti. É muito, muito difícil, cara, tu não ser uma pessoa tão conhecida, encaminhar um material e um desses grandes eventos considerar essa palestra. Normalmente, ela tem que ter um apelo popular, então tu tem que ter um número de pessoas que te conheça, querendo ou não. Hoje eu tenho uma responsabilidade que, numa plenária que eu tenho 3.000 cadeiras, para ser um produto interessante... eu preciso de que pelo menos 80% dela esteja lotada. E o evento não consegue fazer isso sozinho. Eu preciso que aquele nome ou aquela empresa atraia a gente. Dá para fazer com menos? Dá, até tem uma ou outra palestra assim que tem um pouquinho menos. Mas tu imagina que frustrante. Tu tá em cima do palco, aí tu vê 3.000 cadeiras e 1.000 pessoas sentadas. Tu pode até pensar que são 1.000 pessoas, é muita gente. Não é nada, mas tu tem 2.000 cadeiras vazias. Então, esse cuidado que a gente tem de... eu não posso, cara... Por mais que eu queira, às vezes, me conectar a um conteúdo que eu acho muito bom, muito, muito bom, simplesmente colocar esse conteúdo dentro do palco,
porque eu sei que vai ser frustrante pro palestrante, vai ser frustrante para Gramado Summit, então melhor opção é negar ou encaminhar para algum curador que esporadicamente acontece, lá na área geek, a área geek tem 150, 300 cadeiras. Faz sentido? Aí é o curador que tem que decidir, só que nessas áreas o nível de qualidade de conteúdo técnico é altíssimo, são conteúdos densos. Aí tu vai ter que te provar em cima da capacidade. Deixa eu puxar esse gancho da frustração aqui que tu trouxe. O que te tira do sério? Tem muita coisa. Mas eu acho que... Porque tu parece um cara muito de boa, né? Eu acho que sim. Tem que perguntar pros dois ali mas se eu sou de boa. Eu peço algumas coisas assim. A gente olha pra lá, o que aconteceu? Desse nível de exigência, assim. Tem que perguntar pros dois ali qual é. Eles não deveriam estar ouvindo, mas tipo assim, eu acho que eu sou tranquilo, cara. Acho que no contexto geral... Mas eu acho que tu tem um nível de exigência alto. Eu tenho. O que me incomoda, eu acho que... Mas assim, tirar do sério, tá? Vamos botar nesse quesito. É soberba, cara. É uma coisa que é muito normal nos eventos, para quem trabalha com eventos, esporadicamente a tua área ela vai começar a ter mais demanda do que a área do teu colega. E aí, sei lá, cara, tá tendo alguma conversa, alguma coisa assim, a gente precisa de ti. E, porra, tô fazendo muita coisa aqui, meio que tem essa soberba de que a minha área é mais importante ou eu faço mais coisa, e aí eu tenho que lembrar a pessoa que assim, se for para falar quem faz mais coisa e quem carrega mais... Lembra de mim que eu tô aqui, tá? Relaxa. Então, a senhora ou senhor que cuida da limpeza, ele é tão importante quanto a pessoa que estrutura o meu financeiro. Porque se aquela ponta lá não funcionar, se tu tiver um evento sujo, a gente não vai ter cliente satisfeito. Então, vamos entender que todo mundo A gente hoje deve contratar diretamente, cara. Acho que umas 250, 300 pessoas para operar ali os dias de evento. A gente reúne todo mundo numa sala, a gente faz com que todo mundo se sinta parte. É quase a mesma coisa que teve no primeiro Gramado Summit. É quase a mesma metade da população do primeiro. E aí é meio que assim, cara, todo mundo é importante. Porque se uma dessas peças falhar, todo mundo falha. E a gente não tem segunda chance. Eu não consigo ter um segundo credenciamento para te dizer que é legal. Cara, se eu falhar no primeiro dia no credenciamento, acabou, falhei. Então, eu acho que essa soberba de que a minha área é mais importante ou a minha área faz mais, não acho que é bem por aí. Aí eu normalmente não sou o cara tão legal que eu muitas vezes tento ser. Aí tu não acha que ele é de boas? Não, eu acho que ele é de boas, mas eu acho que ele tem um nível de exigência, assim, pelas falas dele aqui mesmo. Eu acho que ele tem um nível de exigência alto, assim. Eu acho que quando a pessoa talvez não entrega aquilo ali, eu acho que... E tem eu vi uma entrevista do cara da NVIDIA, o fundador e CEO da NVIDIA, e eu achei muito legal, assim, porque eu acho que pra quem empreende meio que dá um calorzinho no coração de tudo bem a gente não ser legal o tempo inteiro. Até porque se tu busca excelência, não é fácil. Se fosse fácil a excelência, todo mundo entregaria produtos e serviços incríveis. Sim. E aí, depois, cara, pesquisa esse vídeo, vale muito a pena. Ele tá numa entrevista, num podcast também, e ou pro 60 Minutes da televisão americana, mas olha, que tal o que os teus funcionários dizem sobre ti? Exigente, faz muita demanda, não é fácil de trabalhar. E ele responde, que bom, é exatamente assim que precisa ser. Quer construir coisas incríveis? Não é fácil, porque se fosse, todo mundo faria. E eu acho que isso, pelo menos ali durante Gramado Summit, é um cuidado que eu tenho, assim. Se fosse fácil, cara, todo mundo teria construído um evento do tamanho que eu construí e mantido a relevância durante tanto tempo. O que o mercado mais tem é evento que surge e vai embora porque não se preocupa com o básico, que é entregar excelência e experiências incríveis que valham a pena, a ponto das pessoas investirem o seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, no evento. Vou dar uma cutucada. Legal. Tu pode largar pra gente quanto custa fazer um Gramado Summit? Super. Cara, hoje, com custo de empresa ou só o evento? O evento. O evento gira em torno de 6 milhões. 6 milhões. A gente faz bem, cara. Se tu perguntar se tu perguntar para outros eventos que acontecem aí, eles gastam 12, 15. A gente gasta 6. 6 milhões a gente roda o evento da última edição. Sem custo fixo que eu tenho de operação. Da empresa. Isso, da empresa. Cara, é caro, assim. Tudo, o meu mundo é caro. Então, tu imagina que... E eu tô falando de um evento que, vamos lá, de operação mesmo, dura um total de 15 dias. 10 dias é o período que eu entro para começar a montar. 3 dias é um período
que eu tenho o evento acontecendo e mais 2 dias aí de desmontagem. 15 dias. Cara, 15 dias eu gasto 6 milhões. O Ponto. que o Gramado Summit faz nos outros 345 dias do ano? Férias. Eu sabia, meu. A gente tem que montar um evento, velho. É isso, trabalha só os 15 dias. Cara, sabe que muita gente que me conhece tem essa dúvida, assim, tipo, tá, mas o que eu faço? Só que pra montar, cara, um evento do tamanho do nosso, que cresce como o nosso, Tá louco. eu preciso de muito tempo. Então eu preciso me encaixar em orçamento de empresa. Para pegar uma empresa gringa grande, eu preciso entrar com um pedido de patrocínio em novembro, que é quando mais ou menos eles estão fazendo a definição para o próximo ano. Ingresso eu vendo com mais força 3 meses antes do evento acontecer, mas tudo aquilo que paga a conta de um evento, que é o patrocínio, até quem vive de ingresso, quem acha que vai viver de ingresso para evento, esquece, tá? Esquece. Ingresso não pode ser considerado de forma alguma uma receita garantida. Não pode. Até porque o melhor lead para quem faz evento não é o de venda de ingresso. Venda de ingresso enche palco. Agora, quem permanece na feira normalmente são os convidados dos seus clientes. Isso é muito legal. Olha só. Esse dado é interessante. Eu coloco. Para mim é muito para feira, tá? Porque feira é o que paga um evento. Todo e qualquer evento. Então, como que tu faz com que as pessoas permaneçam na feira e façam negócios? Se eu vou vender um patrocínio, eu vou colocar os ingressos dentro do patrocínio para que exista tanto o ingresso da credencial daquela pessoa que vai participar e vender o seu serviço, produto no stand, mas ele também vai convidar sua base de clientes e possíveis clientes. Esse lead é o melhor lead para evento, porque esse cara tá vindo para feira, para fazer negócio. Uhum. Ingresso é maravilhoso para lotar plenária, para pessoa que está buscando inspiração. Então a gente tem essa visão assim, mas eu acho que para a gente conseguir estruturar um evento muito sólido, só com um ano de antecedência não tem possibilidade. E eu entendo hoje, até porque esses eventos de entretenimento grande, como o próprio Rock in Rio, precisam de 2 anos, cara. Não tem como. Foda, né? E nesse ano, vocês no Gramado já abriram ingressos pro próximo ano, né? Esse ano a gente bateu um recorde. A gente, durante o evento, eu abro uma janela muito curta ali, durante os 3 dias de evento, a gente faz uma venda pro próximo ano sem anunciar absolutamente nada, não ser a data. E, normalmente, aí é venda de ingresso direto, assim. Eu tenho esses, vamos colocar aí, dois modelos. O que seria o varejo, que é a pessoa que consome o ingresso, que compra o ingresso. E eu tenho o que seria... Não poderia colocar a mesma palavra, mas... Vamos lá, meu B2B e B2C. Tá. B2C é eu vendendo para o consumidor final que vai comprar o ingresso. Uhum. Compra por conteúdo. E eu tenho o B2B, que é vender a Gramado Summit para uma outra empresa. E dentro dessa negociação eu coloco um número de ingressos e ela também vai convidar outras pessoas para estarem. Então, se eu sou cliente, por exemplo, do Boticário, eu sou um cliente bom, eu vou receber um ingresso ali porque o Boticário quer me convidar. Mas a venda B2C, que são os ingressos que a gente vende direto, assim, a gente na última edição da Gramado, que foi 4, 5 e 6 de junho desse ano, a gente teve uma venda de 1.000 ingressos, cara, nessa janela de tempo. 1.000 ingressos. E eu achei bizarramente incrível para 2026, sem nenhum anúncio, sem nenhum palestrante, nada. A gente vendeu ali durante 1 dia e meio, praticamente ficou aberta essa janela, 1.000 ingressos. E é assustador, assim, porque no ano anterior a gente vendeu 300. Então, vocês querem fazer um cálculo de proporção do que a gente deve esperar esse próximo ano? Sim. Caramba. Pelo menos 70% de crescimento. Não, aqui a gente tem uma amostragem muito boa, até porque se a galera tá comprando, se tá no evento, se tá comprando pro próximo ano, é porque tu gosta muito daquele evento. Bom, exato. Isso já é uma prova social gigante, senão a pessoa vai me mandar para as cucuias, assim, não tem... Isso é muito legal. Mas é muito legal, cara. A nossa busca tá legal, a gente criou produto novo também, a gente tem esse ano um produto chamado Networking Pass, que durante muito tempo pessoas que interagem com o evento pedem uma experiência diferenciada. E eu nunca gostei de VIP, assim, talvez seja meu lado músico rebelde. Mas para mim, assim, cara, tem que facilitar a compra e é um ingresso, 3 dias de evento, nada mais, nada menos. Não tem Day Pass, um ingresso. Aos pouquinhos a gente abriu o Day Pass, mas meio contrariado, assim, não funciona tanto. E aí esse ano a gente acha que chegou num momento onde tem um Networking Pass, que é um ingresso que custa o dobro do ingresso normal, entrega uma experiência com áreas diferenciadas de negócio, A e B incluso, que é alimentos e bebidas, então... E funcionou muito bem. Assim, a nossa expectativa era vender nada, a gente já começou a ter algumas vendas, eu acho, total de
200, 300 unidades de ingresso que a gente deve ter, sem fazer muita propaganda também. Caramba. Exclusividade, né? É. Exclusividade vende. É isso aí. Boa. Ô Marcos, nossa, cara, o tempo voa, o tempo passa eu tô tranquilo, rápido. Mas assim, já pra nós ir se encaminhando, assim, e a gente... Eu anotei uma coisa porque a gente teve na tua palestra, que foi lá... Como é que foi o nome do evento? Que a gente viu a palestra, Marcos? SDX. SDX. No evento do Vini. Isso. Que daí a gente falou no final ali do evento. E daí lá naquela palestra tu falou várias coisas legais, assim, do que te move, né? Tu trouxe uma coisa bem tua, assim, né? E aí tu falou muito sobre intuição. Tu acredita bastante nisso? Essa parte de a pessoa tem a ver, acho que também com sonho, talvez, assim, né? De ser sonhador, de ter aquela intuição, de se agarrar nisso, sabe? E fazer algo construir, assim, construir algo, né? Com garra, sabe? Com dedicação em cima disso. Assim, eu acredito que no mundo, o mundo dos negócios, ele não é tão diferente do mundo... O corporativo e o pessoal são... cara, é a mesma coisa, tá? Se a gente achar que é diferente, não é. Tudo é a mesma coisa. Somos as mesmas pessoas e a gente vai encontrando o nosso propósito por meio daquilo que a gente constrói. Tem gente que é muito feliz empreendendo, tem gente que é muito feliz empreendendo no CNPJ dos outros. E no final do dia somos as mesmas pessoas. Então eu acho que não tem muita diferença, assim. Eu até na palestra brinquei, Albert Einstein era um dos caras que tinha a intuição como grande fator decisivo da carreira dele. O cara teria tudo para ser o oposto. Um cara extremamente racional considera que a intuição o levou para tomar as melhores decisões. E um exemplo que eu dou é... Tu tem alguma parceira? Tem namorada? Casado? Casado. Tá. Como que tu descobriu que tu amava tua esposa? Me explica racionalmente. Não tem Em explicação. algum momento tu teve a intuição de que seguir aquele caminho junto com ela fazia todo sentido. Tu não explica, tu sente. Exatamente essa sensação é o que eu acredito que acontece com os negócios que fazem muito sentido e permanecem vivos durante muito tempo. Tu não consegue explicar, tu identifica alguma situação que tu acha que tu pode melhorar, contribuir e tu dedica tanto da tua vida para aquele negócio que meio que faz sentido. Eu acho que numa conversa que eu tive com o Piangers, em algum momento a gente fez algumas edições de um podcast da Gramado e o primeiro convidado foi o Piangers. Eu acho que tá lá. Ele fala muito sobre a intuição, seu brilho no olho, né? Que é, cara, querendo ou não, como é que tu explica o brilho no olho? E eu ouvi essa explicação, achei uma das coisas mais bonitas que eu ouvi até agora, que, na verdade, o brilho no olho é o início do choro, porque tu gosta tanto daquilo que tu tá falando, quando tu diz, pô, empreendedor tem brilho no olho. Cara, tu é tão apaixonado por aquilo que tu faz, que tu naturalmente te emociona, enche o olho de lágrima para falar daquilo que tu ama, sem ter uma explicação lógica ou uma explicação racional. Isso para mim é intuição. E quando tu tem essa intuição, tu descobre a curiosidade, tu descobre o incômodo e tu descobre a impermanência. E isso faz com que tu faça disso uma grande trajetória legal. Muito bom, né? Bem puxado. Concordo 100%. 100%. Bem puxada essa intuição, foi realmente interessante. Quando a gente olha para trás, né? Quando a gente vai fazer uma análise lógica aí tu encontra, né? Tu olha assim, não, mas é porque aconteceu isso e porque eu não sei o quê. Aí é fácil conectar os pontos, óbvio, né? Mas daí tu achou um monte de justificativa. É. Eu acho que Jobs, cara, tinha essa frase que tu jamais pode conectar os pontos da tua vida Isso. tentando olhar o futuro. Isso. Agora, se tu olhar para trás, tu vê que as coisas acho que elas podem até ter um porquê de acontecer. De Stanford, famoso, exato. Uhum. Mas e eu acredito nisso, cara. Eu acho que o drive que te faz pular de um penhasco, que pra mim a vida empreendedora é um grande penhasco que tu te atira porque a tua certeza é absolutamente zero, os riscos são extremamente elevados, é meio, cara, acreditar que vai ter um paraquedas mágico que vai aparecer nas tuas costas e que tudo vai dar certo. E eu chamo isso de intuição. Então a própria Gramado, assim, cara, foi ela surgiu de uma intuição de que eu poderia permanecer em Gramado e falar mais abertamente sobre uma coisa que para mim fazia muito sentido, que era o ecossistema de inovação e de startups. A gente mudou muito. Hoje a Gramado Summit também é um evento de startups, mas já não é nosso drive diário, assim. O Marcos, ele tá buscando conhecimento aonde hoje?
podcast, livro? Tá indo para outros eventos no Brasil, eventos lá fora? Cara, eu sou muito curioso. Muito curioso. Então, assim, eu tenho várias fontes de conteúdo. Então, elas vão desde cinema, literatura, internet. Mas eu sou meio aficionado a coisas, tá? E curiosidades que talvez não sejam tão óbvias. E eu gosto muito de história. Então, eu tô sempre lendo alguma coisa que para a maior parte das pessoas que eu conheço não faz sentido nenhum. Mas eu absorvo aquilo como regra de vida, assim. E aí, quando eu absorvo, eu vou atrás do tanto que eu posso para falar sobre um tema que, sei lá, nem tanta gente vai gostar. Mas isso é o legal de um mundo que a gente vive hoje, que coisas muito pequenas se tornam muito potentes e quanto antes a gente se prepara e dá oportunidade para que essas coisas pequenas existam, antes a gente está preparado para enfrentar as mudanças que naturalmente vai acontecer no mundo. Então, cara, a gente vive... Eu acho que é isso, cara. A gente vive num mundo tão mais conectado, tão mais aberto e que passa por tanta mudança que eu não vejo um cenário de tu não fazer absorção de conteúdo quase que o tempo inteiro. Mas o que eu dou mais valor, eu acho, de tudo que eu faço e onde eu busco minha principal fonte de conteúdo é me conectando com outras pessoas. Eu acho que esse valor ele ainda é insubstituível, assim, no sentido de que todo mundo pode me conectar com alguém, todo mundo pode me abrir uma oportunidade. Então, uma das coisas que eu faço e muito é estar conversando com um monte de gente que naquele momento não faz sentido nenhum para o meu negócio, mas eu sei que em algum momento essa conexão ela pode vir a fazer muito sentido. Então eu busco, em primeiro lugar, isso, cara, é me conectar com gente, trocar ideia e aprender um pouco sobre um tema que talvez não esteja no meu roadmap. E acreditar que isso vai me levar para algum lugar. Boa. Muito bom. Uma aula aqui pra gente sobre eventos, sobre organização, sobre marca, né? A gente nem precisou entrar tanto nesse assunto de marca, a gente até tinha tópicos para falar sobre isso, mas o tempo todo, né? Tu trouxe isso, assim. A gente falou do nome, a gente falou da Gramado ali em si, né? E acho que a criação de marca, de reputação que vocês criaram ao longo do tempo, assim, é um case muito legal, né? Pra gente. E quem tá aqui nos escutando, quem tá aqui até agora com a gente, primeiro se inscreve no nosso canal, né? Curte esse vídeo aqui, vai nos ajudar a mostrar pro YouTube que ele é interessante e vai recomendar para mais pessoas. Mas eu acho que o mais legal de entender sobre o Gramado Summit é entender esse tamanho e daqui a pouco na tua pequena cidade ou na cidade que tu quer montar um evento e não sabe nem por onde começar, não sabe pra onde acreditar e tá encontrando problemas que, cara, não devia estar com esses problemas, mas na verdade, talvez sim, tu vai ter que passar por esses problemas pra chegar em algo tão grande, né? Então não é sobre Gramado Summit especificamente, mas sim o que mais a gente pode absorver desse conteúdo que o Marcos tá trazendo pra gente, né? Acho que essa experiência que o Marcos tem agora indo pra 9ª edição não vai estar num livro. Não tem como trazer isso pra um livro. Não tem como. Isso. Boa. Marcos, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Pela presença aí, por compartilhar a tua experiência toda com a gente. Valeu, eu que agradeço. E, cara, posso fazer só uma propaganda? Deve. GramadoSummit.com. Garanta o seu ingresso. A Gramado é um evento incrível, cara, e eu acho que a única forma de tentar explicar o que é Gramado Summit é o maior brainstorming da América Latina. Onde é um lugar que durante 3 dias do ano ele existe e toda e qualquer ideia, independente do seu tamanho, encontra um espaço. E é isso, durante 3 dias é um bando de maluco e maluca discutindo como vai ser legal viver num futuro, e a gente discutir sobre esse futuro durante o presente é muito interessante. Outra propaganda que eu queria fazer é sobre a minha newsletter. Eu comecei um projeto pessoal muito tímido, assim, mas muito sincero, que eu falo muito, eu escrevo muito e eu tenho muita ideia na minha cabeça o tempo inteiro, e eu achei que uma forma legal de canalizar isso é falar sobre os meus aprendizados por meio de texto, coisa que muitas vezes um post de Instagram não me permite. Então eu criei uma newsletter chamada Entre o Caos e a Criação. Só me seguir no Instagram, Marcos Rossi, Marcos com U, vai no link da bio, tem lá. Tá lá. A gente deve estar com uma base de 300 pessoas hoje, e aí 1-2 vezes por semana eu compartilho algum aprendizado que a Gramado Summit ela me dá, mas não aprendizados óbvios. A última newsletter que eu fiz foi sobre preguiça, que se tu perguntar para todo e qualquer empreendedor, a preguiça ela não pode acontecer, porque blá, blá, blá. E a minha tese é, cara, a gente tem preguiça e tá tudo bem, e muitas vezes o ócio criativo ele vem de um dia de preguiça.
Então é isso. Muito bom. Inscrevam-se. Os links estão aonde, Fábio? Então, tudo aqui embaixo na descrição, a gente colocou todos aqui, todos esses que o Marcos trouxe estão aqui e eu vou me inscrever na newsletter. Eu gosto de ler newsletter. Boa. Eu sou um dos caras que acredito que o e-mail não morreu, porque eu uso e-mail todo dia e eu leio todos é sacanagem, mas eu leio os e-mails e nas newsletters que eu me inscrevo eu realmente É isso aí. quero, assim, o que o Marcos quis dizer com isso? E abrir o e-mail, ler e tá lá contigo é bem E legal. vou fazer uma provocação, tá? Newsletter é uma das paradas mais valiosas que tem. Porque tu pode ter muitos seguidores em rede social, mas tu tem muitos desconhecidos. Quando tu cria uma newsletter ou tu cria qualquer fonte de retenção de atenção que é tua propriedade, os desconhecidos ganham nome. E ter nome tem valor de mercado. Bem. Boa. Mais um ensinamento. Galera, estamos chegando ao fim, então aqui queremos agradecer ao Mindset IPO e à SPR, que são nossos incentivadores nesse podcast aqui. Não deixe de acompanhar todos os links que a gente vai trazer do Marcos estão aqui embaixo, mas também da própria Spread School. A gente está colocando aqui embaixo o Instagram, siga a gente no Instagram, tem LinkedIn, se inscreve aqui no canal para tornar nossa marca cada vez mais forte. Fechamos, Fábio? Fechamos por aí, Marcos. Muito obrigado por essa aula aqui em formato de podcast. E realmente o relacionamento eu acho que é um dos maiores objetivos do nosso podcast. A gente gosta de trazer cada pessoa para cá, porque além dos ensinamentos que nos traz, agora a gente se torna aí um pouquinho mais amigos, um pouquinho mais conhecidos. Isso é muito legal. E um brinde? Um brinde para nós finalizarmos aqui. Esse foi mais um podcast da Spread School. Bem.